As equipes técnicas das polícias civil e federal fizeram vistorias na estrutura que desabou da igreja de São Francisco, no Pelourinho, e deixou um morto e 5 feridos. O templo, tombado em 1938, já apresentava problemas por falta de manutenção. O presidente Lula comentou sobre o acidente. Já a ministra da Cultura, Margarete Menezes, visitou hoje o local e disse que a igreja vai ser reconstruída. O dia começou com peritos federais na igreja de São Francisco, no Pelourinho. A investigação é para saber a causa da queda do forro da nave central. A tragédia, na tarde de quarta-feira, deixou uma turista morta e 5 pessoas levemente feridas. Corremos em direção à igreja, abrimos a porta para poder sair um pouquinho e aí nós entramos, estava um silêncio total. A gente não via nada, só via poeira, mas a partir do momento que a menina percebeu que tinha gente dentro da igreja, ela começou a gritar: minha amiga está aqui, minha amiga está aqui. Aí meu amigo chegou mais próximo para poder tentar levantar o material que estava sobre o corpo, mas aí a polícia chegou no momento e mandou que a gente saísse do espaço, que a gente também estava correndo risco, visto que a gente estava num espaço que tinha sido acabado de desabar e a gente estava ali dentro também, então era um risco para a gente também. Não foi por falta de aviso. Na segunda-feira, 2 dias antes da tragédia, a administração da igreja percebeu uma dilatação no forro e mandou uma carta ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O IPHAN havia marcado a vistoria para esta quinta-feira. Tarde demais. A gente fez a carta, a carta para o pessoal do IPHAN e não para a Defesa Civil, porque a gente não mensura que aquilo vai cair a qualquer momento. E quem nos alertou mais sobre essa fissura que estava aumentando foram os próprios trabalhadores nossos que estão aqui 24 horas, quer dizer, durante o tempo de trabalho, né? Então eles também, no olhar leigo, falaram para a gente e a gente atuou dessa forma. Na segunda-feira, o Frei Pedro solicitou ao IPHAN que nós fizéssemos uma visita aqui, uma vistoria. Esse documento padrão, a gente recebe dezenas deles todos os dias e o IPHAN já tinha marcado essa visita para quinta-feira agora, no período da tarde. A igreja permaneceu aberta, não havia nenhum laudo da própria Defesa Civil indicando. Então é uma tragédia, uma situação que aparentemente não havia indicativos de que ela viria a acontecer. A Defesa Civil de Salvador disse que não sabia de problemas estruturais na parte interna do templo. Se tivessem sido chamados, possivelmente a vistoria teria sido realizada enxergando o risco, fechado, isolado a área para que incidente como acontecido não houvesse. Nós realizamos de ofício uma série de vistorias, principalmente aqui no Centro Histórico de Salvador. São quase 1.300 casarões catalogados, georreferenciados, e todos esses nós notificamos. A igreja de São Francisco foi construída no século XVIII em estilo barroco. As paredes são revestidas de ouro e a mobília é de metais preciosos e madeiras nobres. O forro que desabou tinha pinturas importantes para a história da arte sacra do Brasil. Mesmo tombada pelo IPHAN e sendo um dos lugares mais visitados do Centro Histórico de Salvador, a igreja sofre com a falta de investimentos na manutenção. A construção apresenta problemas há anos. Em 2021, a Justiça Federal exigiu intervenções urgentes para manter a estabilidade do imóvel. A decisão cita problemas no pavimento superior, na clausura e em várias outras partes, inclusive em peças de madeira e na fiação elétrica. A sentença determinou que o IPHAN fizesse os reparos, já que a Ordem de São Francisco, entidade católica responsável pelo templo, não tinha recursos. Nós estamos à frente, administrando. Temos uma pequena taxa de entrada que é justamente para a manutenção, que é pagar os funcionários e os mínimos cuidados necessários. Nós não temos condições de fazer grandes obras estruturais, até porque qualquer obra que nós formos fazer, um exemplo, vocês estão vendo, as portas estão sendo pintadas. Então até mesmo a tinta, a cor da tinta, a qualidade da tinta, para a gente pintar, a gente tem que pedir autorização do IPHAN. Em entrevista a uma rádio de Salvador, o presidente Lula culpou pela tragédia a burocracia causada pelo tombamento histórico. Nós temos que ter responsabilidade ao fazer o tombamento, sabe, de qualquer prédio público, de qualquer coisa que a gente quiser tombar. É colocar dinheiro para que aquilo seja mantido e que tenha
gente preparada para fazer manutenção. Você toma e a coisa vai apodrecendo, a coisa vai envelhecendo, a coisa vai caindo. Nós precisamos rever isso, porque senão a gente vai ter muitas coisas tombadas no Brasil caindo. Em 2023, um dos pátios da igreja foi interditado por causa de risco de desabamento. O governo federal fez melhorias, mas não em toda a estrutura. 4 meses atrás, o IPHAN assinou uma ordem de serviço para a reforma, no valor de R$ 1.200.000, e ainda estava em fase de licitação. O resultado da perícia sobre a tragédia ainda não tem prazo. Se tratando de imóvel tombado, a repercussão ela vai além da fase criminal. Nós sabemos que haverá repercussão civil e repercussões administrativas. Então a investigação ela tem que ser muito bem preparada, porque em seguida ela dará ensejo a uma série de ações. A investigação ela tem como norte que possivelmente, sempre em tese, pode ter acontecido um homicídio, provavelmente culposo, uma lesão provavelmente culposa e os danos. Na tarde desta quinta-feira, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, esteve no local e acompanhou os trabalhos das equipes técnicas. Nesse primeiro momento principal é essa questão de abraçar a família, dar essa solidariedade, né? E os próximos passos agora são as análises técnicas, chegou uma equipe de Brasília também, do IPHAN, então dá andamento o que precisar nas obras emergenciais, né? E vamos buscar os recursos, onde for possível nós estaremos juntos para fazer, o importante é que nós vamos fazer essa reconstrução.